Ontem a gente teve uma palestra do Louvre Talks da Mariana e o título da palestra era Deixe de Ser um Potencial. E mais uma vez mexeu muito comigo porque a gente chama atenção para um ponto muito importante. Quanto nós gostamos de ser um potencial. E quem é essa pessoa que é um potencial? Essa pessoa que é um potencial é aquela pessoa que ela não é. Talvez essa seja a questão principal. Quem é um potencial não é nada. E às vezes nós ficamos olhando para o outro fazendo e falando assim, nossa, mas se eu fizesse, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu não faria isso. Nossa, se eu, no caso da incorporadora, né? Nossa, mas se eu fosse lançar esse produto, eu faria assim, assim, assado. Nossa, mas se eu fosse o meu diretor, eu faria isso no lugar dele. E assim, a única forma da gente saber isso de fato é realizando. Porque muitas vezes a gente se coloca nessa posição que é muito confortável de ficar apontando assim, eu faria isso, eu faria aquilo, ele fez isso mal, ele fez isso bem. Só que na verdade essa posição é somente de um potencial, porque você, sendo um excelente potencial, na verdade nunca fez nada. E quantas pessoas passaram por mim assim, e eu inclusive já fui esse potencial e gostava dessa posição, porque eu ouvia isso das pessoas, nossa, você tem potencial. Mas cara, porra de potencial, eu não quero ser um potencial, eu quero ser de fato alguém, um bom profissional, um bom pai. Eu não quero ser um potencial bom pai, eu não quero ser um potencial bom profissional, eu não quero ser um potencial bom empresário. Eu quero ser um bom empresário, eu quero ser um bom pai. E para isso a gente tem que se colocar à prova. A única forma disso acontecer é a gente se colocar à prova, que é a situação que a gente quer desconfortável. Porque quando a gente vai realizar alguma coisa, a gente vê que não era como a gente pensava quando a gente estava lá só julgando. A gente realmente vê as dificuldades de se realizar, os desafios de se realizar as grandes coisas. E aí de fato que a gente vai saber se a gente era só um potencial ou se a gente realmente vai se tornar aquilo que a gente acredita que a gente poderia ser.